Fala, amigos rubro-negros. Antes, né, deve ter observado, a voz tá cada vez pior, né, cara? Então, assim, eu vou até poupar os ouvidos de vocês, poupar minha voz, passar por alguns aspectos do jogo. Tiveram 3 aspectos que chamaram a minha atenção, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Tem muita coisa para se falar, mas saúde vocal perdi completamente. Então vou passar por alguns aspectos do jogo. Mas é um jogo que tem muita coisa pra gente falar. Vamos falar durante a semana, tem coisa de questão de planejamento que eu quero detalhar com vocês. Mas vamos lá. O primeiro ponto, o Palmeiras abre o placar no início do jogo. Ficou claro pra mim que, apesar do Flamengo ter criado algumas situações, o Flamengo poderia até ter vencido o jogo, e o Flamengo perde o campeonato num erro, e a gente enfatiza muito conquistar o acerto. A gente esquece do provocar o erro, e mais do que isso, tem vezes que nem é preciso provocar esse erro, né? O futebol, ele é determinante, e o futebol ele acaba sendo um desequilíbrio quando se erra. Você não precisa nem conquistar muito acerto. Se você errar menos, você acaba vencendo. O Flamengo não só errou, como ele entregou, mas eu vou falar mais à frente. O Palmeiras, me parece que ele tem estudado que o relatório do Palmeiras ele era mais rico do que o relatório do Flamengo. O livro Como Vencer o Flamengo, parece que o Abel estudou mais do que o livro Como Vencer o Palmeiras. Mesmo o Flamengo tendo algumas situações ali. O Palmeiras abriu o placar num erro que a gente falou aqui no canal, de um problema que a gente falou que o Flamengo não poderia cometer, e o Flamengo cometeu. Quando a bola é viajada pelo Gustavo Gomes, sem ninguém à frente, a bola estando descoberta, existe uma postura que o sistema defensivo tem que ter. A gente trouxe aqui no canal e falou que o Palmeiras ele gosta de atacar e agredir as costas da última linha, aquele espaço, né? Essa bola mais longa, no momento que ela está fazendo aquela trajetória, o Dudu, ele puxa o Filipe Luís, porque ele sabe, o Palmeiras sabe que o Flamengo faz marcação individual. Ele puxa e tira o Filipe Luís. Então aquela linha com 4 jogadores, ela é quebrada. Nesse intervalo, o lateral pelo lado direito, que é o Mike, ocupa o espaço, exigindo que o Bruno Henrique faça também uma recomposição mais rápida, porque ele está vindo na correria, o Bruno Henrique tem que virar o corpo. Tudo isso porque a bola esteve descoberta, o Dudu puxou o Filipe Luís e o Mike conseguiu ali preencher aquele espaço. Mérito do Palmeiras, o Mike vai à ponta, rola para trás o Veiga e o Palmeiras abre 1-0. Por uma decisão como essa, você já começar vencendo nos primeiros lances, condiciona a partida já fica diferente. E quando a gente fala de um Flamengo enfrentando equipes defensivas com muita gente atrás, ele vai ter dificuldades. Apesar de tudo, voz péssima, né? Mais uma vez aí, sem condição. O Flamengo criou algumas situações, mas infelizmente o Bruno Henrique estava muito mal e as situações estavam passando por ele no primeiro tempo. As situações do Flamengo passavam por ele. Eram algumas situações ali para ele tentar finalizar, ele não conseguia, para ele criar o lado esquerdo. O jogo, o primeiro tempo, ele foi pautado pelo lado direito do Palmeiras e pelo lado esquerdo do Flamengo. Ele era por ali. O que me chamou a minha atenção, além da questão do gol, do estudo realmente, né, cara, que foi feito, que viram ali que tinha uma falha, que me incomodou. Os jogadores do Flamengo recebendo de costas. Muitas vezes os jogadores do Flamengo recebendo de costas. Isso já é um problema. Agora, o problema ele acaba se agravando quando os jogadores do Flamengo recebem de costas e eles esperam a bola chegar no pé deles. Então, o que fazia a defesa do Palmeiras? Entendia que o jogador ia receber de costas, tomavam a frente. Isso aconteceu várias vezes. Tem uma que é grosseira no primeiro tempo, que é quando o Ilharão dá a bola, se não me engano, pro Everton Ribeiro. Tomam a frente do Everton, se não me engano, é o Piquerez. E o Everton, assim, completamente fora, né, cara? E aí esses jogadores não podem ficar completamente fora. Uma partida tão grande tão importante quanto essa. Um outro ponto que chamou muito a minha atenção é que o Flamengo ele faz aquela saída que a gente chama, aquela saída lavoupiana, com 2 jogadores abertos, zagueiros e o Arão entre eles. Quando estava no campo defensivo do Flamengo, e essa saída era feita lá atrás, o Flamengo fazia isso. Quando o Flamengo estava mais já no campo de ataque, no campo do Palmeiras, o Flamengo já se perdia. O Arão ficava mais à frente e os 2 zagueiros. E aquilo ali não tinha um encaixe. Não havia uma simbiose nessa saída de bola.
O Arão ficava meio que sem função. Quando ele recebia essa bola, ele receberia de costas e os zagueiros não abriam tanto para descer, né? Descer com o René, descer com o Isla, depois descer com o Mateuzinho. Foi feio, ficou meio desorganizado aquilo ali. Parecia que realmente tinha alguma coisa que não... Porque o Flamengo está acostumado com aquele outro modelo de saída. Isso também acabou... Ficou visível, né? Que o Flamengo estava desconfortável no campo do Palmeiras nessa saída. Um outro ponto é quando rapidamente vai para a prorrogação. O Flamengo inicia a prorrogação formando duas linhas com 4 jogadores, com a Arrascaeta, abre parênteses. A gente falou bastante já, então assim, vamos para poupar a voz. A Arrascaeta tentou, liderou, enfim, tentou o que deu, não conseguiu. Completamente sem condição ali na frente, com o Gabigol, com o Michael aberto e o Kennedy pelo outro lado. Só que o Flamengo buscava o contra-ataque num período que talvez isso tenha sido uma influência física. O Flamengo poderia ter pautado, era o momento do Flamengo. Quando o Flamengo empata o jogo com o Gabigol, o jogo a partir dali vira o momento do Flamengo. É um momento psicológico do time que marca o gol numa decisão. E paralelo a isso, os jogadores do Palmeiras iam perdendo. Perdeu o Dudu, perdeu o Veiga, o meio-campo já foi desconfigurado. Então, enfim, o Flamengo deu muito mole. E aí, cara, não tem como a gente não passar pelo erro do Andreas. O Andreas, infelizmente, ele comete um dos maiores erros da história do Flamengo. Porque ele comete um erro grosseiro dentro de uma das maiores partidas mais importantes da história do Flamengo. Apenas a terceira decisão de Copa Libertadores. O que o Andreas ele vai ter de capacidade para reverter isso, eu não sei. Não sou especialista para dizer sobre psicologia do esporte. Agora, o erro, ele é grosseiro, sim. É um erro... Ele foi determinante para o jogo. O Palmeiras nem provocou o erro. O erro foi entregue, o erro foi dado. Quando a gente tenta explicar o inexplicável, lá atrás, no início da jogada, o Davi Luiz está um pouquinho à frente do Andreas. Se ele dá o passe na paralela, ele dá ali na perna direita do Andreas e as coisas, ele dá um pouquinho atrás. O Andreas já domina para fazer um movimento só, né? Domina e toca. No domínio, escapa. Na hora do toque, a perna, falta a perna, dá aquela bugada, porque ele iria recuar para o Diego Alves. Mas não tem explicação. Ah, deu atrás, ele podia dar onde for. Ali não tem, absolutamente não tem. Principalmente para uma prorrogação. Talvez o Renato tardiou algumas mudanças, poderia ter acelerado, principalmente pela necessidade do resultado. Mas eu comentar aqui vai ser um engenheiro de obra pronta e não estou com voz para isso. Tem muita coisa pra gente falar. Essa semana a gente vai falar alguns vídeos. Eu acho que a gente vai passar por um momento agora de repensar o futebol, de repensar como se gastar esses 200 milhões. Pode parecer ser fácil, mas não é. Quando você tem incompetências, quando você não tem um planejamento de fato, ter 200 milhões não quer dizer muita coisa. Então eu vou trazer alguns vídeos para vocês durante a semana. Mais uma vez aí, lamento, a voz está completamente sem saúde. Espero que vocês tenham conseguido ouvir e chegar até aqui, até o final do vídeo. Forte abraço a vocês, se cuidem aí, vamos nos cuidar mais do que nunca e a gente vai se vendo. Forte abraço, tchau, tchau.